Recentemente, eu fiquei bastante doente, não sei o que aconteceu, se foi uma virose, se foi Covid, se foi influenza, eu não sei realmente, porque eu não consegui ir ao médico, eu estava bastante debilitada, vamos dizer assim, foi numa situação bizarra, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas agora pensando aqui, talvez alguns fatores, eles sejam levados em conta e tenha-se uma ideia, né, de como tudo isso aconteceu, mas saber mesmo, especificamente, não vou saber, nunca saberemos, na verdade. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Noeli Talks, não é um podcast, é isso mesmo que você ouviu. Eu meio que vou falando, você vai meio que me escutando e a gente vai meio que se entendendo e compartilhando, trocando ideias nos comentários, para que a gente saiba o quê? Que não estamos sozinhos neste rolê, não é mesmo? Mas se você prefere vídeos mais roteirizados, de cunho informativo, utilidade pública, relacionado aqui à Alemanha, você também encontra esse tipo de conteúdo por aqui, é só ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E aí você vai vendo o que te interessa, o que não te interessa, a gente vai entendendo nessas perspectivas que muitas vezes as pessoas não falam, não comentam. A gente saiu, eu e uma amiga minha, ela me convidou, ela é brasileira, e foi um convite muito espontâneo. Noeli, vamos bater perna lá no centro da cidade, onde você mora? Eu falei, vamos. O dia não estava lá essas coisas, afinal de contas, estamos no inverno, então tinha nevado um dia antes, o céu estava cinza, e eu não sei se você sabe, em todas as lojas, praticamente aqui na Alemanha, nessa época do ano, são aquecidas. Então a gente entra nessas lojas, e elas são quentinhas e a gente sai e pá, aquele frio na cara, não é verdade? E tinha bastante gente também, teve-se essa exposição, e como eu estava muito tempo em casa, só saía mesmo para ir ao supermercado, porque o meu foco está sendo os estudos, então talvez a minha imunidade estivesse baixa, e aí favoreceu também, né, para que eu pegasse esse negócio, essa coisa que eu não sei o nome, mas foi o seguinte, a gente não comeu nada, tá bom? Antes que você possa falar assim, mas talvez tenha sido alguma coisa que vocês comeram na rua. Não, a gente não comeu nada na rua, e aí quando eu cheguei, sim, eu vi o que tinha na geladeira tal, e comi. Mas assim, foi em casa, não foi na rua. Na madrugada, eu senti uma pontada muito forte no lado esquerdo da barriga, e essa dor meio que irradiava. Eu nunca tinha sentido um negócio desse. Aí eu pensei, bom, logo vai passar, né? Vou tomar aqui um remédio para dor, e aí daqui a pouco isso vai embora. Só que não foi. Ela continuou, teve assim um certo alívio, digamos assim, mas ela ficou lá. E depois eu fui tendo outros sintomas, como tontura, febre, muita sensação de fraqueza, cansaço, eu não tinha energia para nada, e eu pensei, bom, isso deve ser uma virose, um negócio assim, eu vou me hidratar, tomar bastante água, fazer um soro caseiro, e daqui a pouco isso passa. Vou tomar um banho, que aí eu me aqueço também, e aí ajuda, né, ficar o corpo mais confortável, digamos assim. Só que não foi isso que aconteceu, porque eu não sei se estava muito quente o banheiro, o que aconteceu ali, mas a minha visão começou a ficar turva, escura, sei lá, eu sei como que é desmaiar, então eu já pensei, caramba, isso aqui daqui a pouco eu vou apagar no banheiro e eu estou sozinha em casa. Aí eu já fiquei com o meu cérebro o quê? Em alerta. Aí ficou o quê? Sobrevivência, sobrevivência, entendeu? Então, quando eu percebi que eu não estava bem e que poderia, sim, ter um desmaio, eu comecei a pegar minhas coisas, né, e querer sair dali. A porta do banheiro não estava fechada, ela estava encostada, só que eu não conseguia achar a maçaneta. Então, ficava assim, sabe?
no ar e não conseguia puxar para abrir a porta. E eu pedindo, Deus, não me deixa cair aqui, Deus, não me deixa cair aqui. E aí eu consegui abrir a porta e vim cambaleando para a sala e eu fiquei deitada no sofá e pensando, meu Deus do céu, né? Pelo menos se eu apagar, eu vou apagar aqui, tô mais confortável, né? Mas graças a Deus eu não apaguei, não desmaiei nem nada disso. Foi só no primeiro dia mesmo essa sensação, tontura, da visão ficar turva, mas com o repouso isso foi passando. E aí eu fui observando, só que no dia seguinte eu ainda continuava com muita sensação de fraqueza, cansaço, e eu não podia também ir ao médico porque eu não tinha forças para isso. E por mais que eu tenha essas minhas amigas, que elas são muito ponta firme, né, como a gente fala, se eu chamasse prontamente elas viriam, eu não ia ter condições de ir ao médico nem nada disso, porque eu realmente não estava bem. E como pensei que era uma virose, bom, isso aí é uma questão de tempo, vou ter que esperar o organismo se refazer, porque também lá no médico da família, talvez seja isso que ele vai dizer, né? Bebe água, fica de repouso, toma aí um remédio contra a dor e espera. Bom, enfim. Talvez tenha feito errado, talvez tenha feito errado. Mas, realmente, eu não conseguia, não tinha forças para ir para lugar nenhum, mesmo com ajuda, entendeu? Então, eu fiquei ali quietinha, achei umas maçãs e era isso. Às vezes uma maçã só no dia e tal. E aquilo foi ficando e eu fui tomando o remédio e me hidratando e esperando e etc. E graças a Deus foi passando, febre depois de alguns dias já não tinha mais, então já foi um alívio também. Só que nos primeiros dias, que foram os mais terríveis e tensos, eu nunca vi uma coisa dessa, assim, que eu, por exemplo, assim, abrir a janela no frio, caramba, pra que isso? Eu, particularmente, achava um absurdo e eu não queria ter esse frio na cara, eu queria ficar quentinha. Só que justamente nessa fase, eu tive que abrir todas as janelas praticamente, ficar embaixo dos cobertores, porque se eu deixasse tudo fechado, parece que aquilo me sufocava, eu me sentia mais cansada, mais sem energia ainda, e eu não conseguia ter muita reação, sabe? Então, eu deixava aberto, ficava debaixo dos cobertores, e foi desse jeito que eu fiquei durante uns bons dias. Foram muito desafiadores, como eu falei, e se não fosse por Deus, eu não sei o que teria sido de mim. É na nossa fraqueza que a gente, em Deus, se torna forte, porque eu não estou dizendo para a gente negligenciar a nossa saúde e não procurar ajuda se necessário, quando preciso, não estou dizendo que a gente não tenha que ir ao médico, que o médico não seja eficiente, eu estou dizendo que sim, a gente precisa procurar ajuda quando necessário, mais uma vez falando, e ao mesmo tempo tem processos que a gente precisa passar sozinhos mesmo, sabe? Porque por mais que a outra pessoa ela fosse nos ajudar, ela fosse nos estender a mão, ter, né, essa rede de apoio que nos fizesse sentir mais confortados e tudo isso, só que a nossa dor, o nosso sofrimento é só nosso. Então não dá para transferir para outra pessoa, sabe? Assim, então vamos dividir aqui a minha dor? Não dá. E foi essa minha grande lição, porque muitas vezes a gente também vê a outra pessoa pela utilidade que ela tem. Seria tão bom ter alguém para fazer um chá, para fazer uma sopa, para ir no mercado, não sei, de alguma forma me auxiliar aqui nas minhas necessidades. Mas quando eu penso nisso, eu estou pensando não na pessoa, estou pensando na utilidade que ela teria naquele momento para me beneficiar. Também não estou dizendo que não seja bom, não seja mais tranquilo, confortável a gente ter alguém, né, que possa nos auxiliar, que possa nos ajudar nesses momentos mais críticos, digamos assim, porque dá uma segurança a mais, né? Não estamos sozinhos, então, a gente até fica mais tranquilo, respira melhor. Só que eu entendi que, caramba, tudo bem, é importante sim ter uma rede de apoio, é importante a gente ter amizades que realmente nos ajudem nos momentos que a gente precisa e não só naqueles gloriosos, digamos assim, mas ao mesmo tempo, em muitas situações, é só a gente com a gente mesma. Sabe assim?
É só a gente com Deus, é só a gente com o nosso processo, é só a gente. Deus, Ele esteve comigo em todos os momentos. Eu sentia a presença dEle, porque eu não me sentia, assim, como que eu posso falar para você? Desesperada. Eu não tinha esse medo. Claro, eu fiquei preocupada no momento que eu achei que eu fosse ficar apagada, mas foi só ali, entendeu? Eu não estava sozinha, que Deus estava comigo, estava cuidando de mim, e que essas pessoas, né, essas minhas amigas, elas foram anjos de Deus na minha vida, em outros momentos também continuam sendo, e eu sabia que se desse ruim mesmo, eu poderia chamá-las, que elas viriam. Eu entendi que a presença de Deus, eu tomei remédio, eu fiquei de repouso, eu tomei os cuidados necessários, eu também não estou falando que não é para fazer, é para fazer, justamente, faça, mas ao mesmo tempo de que não está na mão do humano, sabe, assim, eu não sei se você consegue me entender, mas é algo, quando a gente vive, é transformador, porque a gente se sente mais forte quando a gente passa pela situação. E aí eu olho e vejo, caramba, com Deus eu consegui atravessar esse momento tão difícil. Daqui para frente, não tem nada que eu, sabe, assim, não possa em Deus fazer. Porque num momento tão tenso, tão desafiador, onde eu me vi completamente sozinha, embora tenha falado para você que eu poderia chamar as pessoas, mas naquele momento eu estava sozinha, passando por aquilo tudo, e Deus nunca me abandonou. Pelo contrário, Ele sempre esteve ali segurando na minha mão e passando junto comigo, que eu pensei, caramba, eu não tenho medo mais de nada, entendeu? Porque foi tão incrível que eu não tenho que ter medo, sabe? Eu não tenho que ficar ansiosa, eu não tenho que achar que, oh meu Deus, e agora? Que desespero. Não! Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sei que Deus estará comigo e que Ele não vai me abandonar, porque é promessa dele, e o que Ele promete, Ele cumpre. É importante a gente também saber lidar com a nossa própria companhia, da gente apreciar a solitude, não a solidão. A solidão é ruim, a solidão é aquela coisa que a gente se isola, fica triste, evita pessoas intencionalmente porque a gente não se sente talvez merecedora, ou porque a gente tem alguma questão que na gente não tá assim muito equalizada, e aí a gente acaba repelindo essas pessoas e se isolando. Isso é ruim. Mas a solitude, que muitas pessoas também não entendem, é que ela é boa, sabe? Eu sou feliz assim também. Eu consigo ficar comigo mesma, eu consigo bater papo comigo mesma. Não é coisa de doido, é coisa de gente que sabe quem é. Entende? Que se conhece, que se curte, uma atmosfera que envolve, que é agradável, que é bom, que é legal, entendeu? Então, assim, essa satisfação, essa coisa boa, porque fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e fala que Ele é a paz, que excede todo entendimento, que Ele é a alegria. Então, quando a gente tem essa comunhão com Deus, e eu falo muito com Deus, e eu sou uma pessoa bastante falante, então a gente tem altos papos, sabe assim? E isso me ajuda muito a tomar decisões, me ajuda muito a entender que, de fato, eu não estou sozinha, que a minha vida não está na mão do humano. É isso que eu quero dizer, porque muitas vezes, nós mulheres, principalmente, a gente se coloca por inteira na mão de outras pessoas, às vezes do cônjuge, dos filhos, dos pais, de amigos, pela nossa carência, pela nossa falta de autoconhecimento, por não entendermos o nosso próprio valor. Então a gente se joga. Só que o outro não tem a obrigação de nos fazer felizes, seja quem for o outro. E ao mesmo tempo, isso torna uma carga muito grande também, de uma responsabilidade que o outro não tem. E nem a gente tem também, de ter essa questão assim, de que eu
tenho que fazer o outro feliz. Não, a gente é feliz, o outro é feliz. Claro, agrada, a gente também faz concessões, porque a gente gosta, a gente ama, e a gente quer, né, a harmonia, a gente quer ali viver isso de uma forma mais saudável possível. Então, por isso que é uma troca, não é verdade? Então, um cede, o outro cede, e também entendendo a individualidade um do outro, mas tendo essa unidade ao mesmo tempo. Então, eu, o outro e o nós. Só que muitas vezes a gente coloca tudo numa coisa só. Então, eu, o outro, nós, um. Não, não é isso. Foi isso que eu percebi no caso da Ana Hickman, da Nayara Azevedo, Susana Werner, que a gente fala Werner, né? Que elas colocaram a vida delas, né, nas mãos dos cônjuges. Elas confiavam cegamente, e eu não estou dizendo que a gente não tem que confiar, porque na verdade a gente casa com a pessoa, não contra a pessoa. Então a gente não imagina assim, não espera que essa pessoa vai nos dar uma rasteira. A gente não imagina que a gente está dormindo com o inimigo, não é verdade? Por isso que a gente não pode colocar a nossa vida na mão do outro, porque é um poder muito grande que a gente dá ao outro. E esse poder que a gente dá faz com que essa outra pessoa faça com a gente o que ela quiser. E não, a gente não precisa e nem deve fazer isso, porque torna-se o nosso bezerro de ouro, né? A idolatria, a gente coloca outra pessoa no lugar de Deus e dá ruim, dá muito ruim isso daí. E eu também passei por essa experiência, sabe? Quando eu tive dependência emocional e tal, eu me vi nesse lugar e eu decidi que eu não queria, porque não era saudável, não era bom para mim. Então, se eu tenho que depender de alguém, se eu tenho que me devotar a alguém, se eu tenho que adorar alguém, esse alguém é Deus. Esse alguém é meu Pai do céu, esse alguém é Jesus, que é perfeito e que ele nunca falha. Ser humano falha, mas Deus não. Então, é isso, sabe? Foram os meus aprendizados e eu queria falar isso para você de alguma maneira, porque muitas vezes a gente se sente só, sei lá, desvalorizado muitas vezes, mas busca na fonte. É isso que eu tenho para dizer. Bebe dessa água. Eu não sei te falar o sabor que ela tem para que você entenda. Eu não sei falar, descrever de um jeito que você compreenda. Eu só posso te convidar a beber dessa mesma fonte, que é Cristo, porque não tem outra. Eu não conheço outra que seja tão boa, tão satisfatória quanto essa. Você não está sozinho, não está sozinha. Se apega em Deus, na sua fé, no universo, seja lá o que você chama. Tenha esse olhar para cima e para dentro, entendeu? Porque a gente transborda o que a gente tem dentro da gente. Então a gente se nutre da fonte que é Jesus. Jesus em nós nos transborda. E esse transbordo a gente consegue também possibilitar a outras pessoas que possam beber dessa mesma fonte e quererem conhecer essa fonte de fato. Caramba, mas isso aí é incrível. Então deixa eu ver aqui como é que faz. Como é que faz? Mostra que você tem esse interesse, que você quer e que você está disposto. E assim Deus vai trabalhando em você e as coisas vão sendo reveladas, porque não há o que Deus não possa nos revelar, não é mesmo? Eu acho que me cedi aqui um pouco, né? Assim, estou falando há bastante tempo, então eu tive outros momentos, assim, bastante desafiadores também, bastante complicados na minha vida. Um dia talvez eu venha aqui e fale tudo para você, mas ainda não é o momento. Foi mais uma certeza, assim, de que em todos os momentos difíceis que eu passei, e foram bastante, Deus esteve comigo e ele me honrou em tudo, sabe? Ele me fez digna, ele me fez uma pessoa mais forte, mais valente, mais corajosa, mais destemida, e eu agradeço a Deus por todas essas experiências que foram amargas, foram ruins, foram desafiadoras, mas que me trouxeram um aprendizado do qual eu sou eternamente grata, porque eu amadureci e eu entendi finalmente coisas que
que antes eu não conseguia enxergar. E é assim, quando a gente aprende com os nossos sofrimentos, as nossas dores, a gente não sofreu à toa. E é isso que faz a gente ter mais gás, talvez, né? Mais vontade de viver, porque foram tantas coisas superadas e a gente tem que se tornar esse especialista em resolver desafios, né? Em resolver problemas, porque a vida é isso, gente. A vida é isso. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!